Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Essa é a quinta muito aguardada, né? Eu fico imaginando como é que vai ser agosto, setembro. A gente vai estar assim, todo mundo me manda mensagem, fala: meu coração tá na boca, meu coração tá na boca. Eu tô achando que para o Marcos Coimbra fazer pesquisa eleitoral esse ano está sendo meio tedioso. Bora ver se isso é verdade. Vem para a roda, Marcos Coimbra. Miro, tudo bem, Marcos? Tudo bem, Flávio? Ei, Miro. Teseu. Marcos, tranquilo? Tudo E bem? Brasil, tudo aí, bem? Gil? Vocês são? Parada dura. Boa noite, Fala, Miro. pessoal. Tudo bem? Bom, minha gente, vocês sabem que toda última quinta do mês o Coimbra vem aqui e faz uma análise para a gente das médias, né, eleitorais, das pesquisas eleitorais, tanto presenciais como remota. Coimbra sempre chama atenção que as pesquisas remotas elas não conseguem pegar esse grosso da população, da classe trabalhadora mais precarizada, né, que não tem tempo de atender telefone, às vezes não tem nem crédito. E aí a presencial tem uma outra pegada, né? Ela enxerga este eleitor que fica invisibilizado. Talvez por isso também a gente vem acompanhando aí as médias, percebe que há uma diferença, geralmente de uns 10 pontos entre a pesquisa presencial e a remota. Coimbra, eu quero te perguntar o seguinte, com tudo que com todas as atabalhoadas do Bolsonaro, né? Porque ele aprontou muito, né? Toda vez que a gente se encontra aqui, você já tem mais adjetivos para o Bolsonaro, porque ele provoca isso na gente. Eu queria saber se está muito tédio para você, se você acha que agora a pesquisa do Datafolha vai trazer alguma grande surpresa. Porque o Bolsonaro está com umas balas de prata, né? Ele ampliou R$ 200 o auxílio emergencial, embora parece que a percepção do povo enxerga que é uma questão eleitoreira. Ele fez esse auxílio para caminhoneiros, embora o óleo diesel em algumas regiões esteja mais caro ainda, né, que o próprio combustível. Então, qual o impacto disso? Pensando, inclusive, que caminhoneiro e taxista é bem conservador, né, uma base conservadora. Com você, Coimbrão. E depois, gente, eu só quero pontuar aqui, Coimbra, que na sua análise eu queria que você destacasse a rejeição do Bolsonaro. E antes de você começar, eu queria que o Guilherme colocasse uma matéria da Veja, que até para Veja, pesquisa, 2 pontos, rejeição a Lula e Bolsonaro, traz boa notícia para um deles. Eu acho que, como eu escrevi, esse torcicolo de pescoço de girafa, né, para não dizer que o Bolsonaro tem uma rejeição de quase 60%, é feio até para Veja, né? Ontem eu fiquei muito espantada, pode tirar, Guilherme, que a gente mostra lixo rapidinho. Ontem eu fiquei muito, muito espantada. Eu não computei, mas assim, pelos cálculos, deve ter sido uns 5, 7 minutos da biografia da Tebet. Ela está sendo vendida pelo Jornal Nacional como a única mulher a disputar a presidência, o que não é verdade. E ela tem 1%. Então, assim, você olha o desespero do Jornal Nacional e ainda em criar uma terceira via. Então, eu queria também jogar isso aí para o nosso debate. Coimbra é você, depois Altamiro e Teseu. Vamos lá. Eu não tenho assim, tédio com o que está acontecendo, não. Claro que, fundamentalmente, porque eu desejo muito que essa eleição caminhe para a direção que as pesquisas apontam. Então, cada vez que essa tendência se confirma com mais uma rodada, mais uma pesquisa, mais um mês que passa, menos dias que restam, eu fico satisfeito, porque se pudesse, eu acelerava o tempo para que a gente se livrasse logo dessas coisas que estão por aí.
milico de porcaria, esse Bolsonaro, essas vergonhas que a gente passa dentro, fora do país, perante os meninos que vêm pela frente, um dia eles vão dizer assim, como é que vocês inventaram esse cara? De onde que vocês votaram e a maioria do país botou uma figura como essa na presidência da República durante 4 anos? Um dia nós vamos ter que explicar para as próximas gerações o que aconteceu. Na verdade, até que já temos uma explicação. Então, não tem tédio nenhum. É uma eleição de grande estabilidade. Ao longo desse mês de julho, nós já estamos fechando o mês, nós tivemos diversas pesquisas remotas e, lamentavelmente, até agora, só tivemos uma pesquisa presencial feita nos primeiros 2 dias do mês. Então, nós estamos chegando ao final do mês de julho com uma cobertura muito ruim de pesquisa de melhor qualidade. Exatamente por essas razões que você rapidamente explicou, sintetizando um monte de coisa que, na verdade, não precisa dizer. É isso que você disse, é isso que importa. Nós temos 2 tipos de pesquisa, uma funciona muito melhor que a outra, pronto. E, ao longo desse mês de julho, nós não tivemos ainda uma segunda pesquisa. Então, não dá nem para tirar a média. Nos gráficos que eu te mandei, que com a posição de hoje, nós vamos considerar pesquisas presenciais, agregando essas dos primeiros dias do mês de julho às pesquisas que saíram em junho. Então, aí dá para fazer uma média. Na verdade, o que nós vamos ver é que não mudou nada. E eu acredito, pelo tudo que a gente está vendo, do conjunto das pesquisas do Datafolha, da pesquisa que eles soltaram ontem com jovens de capitais, de 10 capitais, sei lá, 12, e pelo que as outras pesquisas remotas estão mostrando. Estão mostrando o quê? Que as 2 balas de prata que o Bolsonaro achava que tinha, ele já gastou uma, que foi a política de controle de preço dos combustíveis. De fato, a gasolina diminuiu de preço em muitos lugares do Brasil. A redução variou de alguma maneira. E, bom, eu estou vendo o Teseu dizendo que saiu a pesquisa da Datafolha. Tem alguma novidade? 87%. Bota aí, bota, Guilherme, na tela para a gente já falar da Datafolha. Saiu Já acabei de ver também. 47% do final de Bolsonaro. É uma pesquisa. Assim, o primeiro resultado que eles estão destacando na manchete, na edição online do jornal, é esse. Lula tem 18 pontos sobre Bolsonaro no primeiro turno. Eles podiam ter dito, já na chamada, que Lula continua ganhando a eleição no primeiro turno. A esta altura, é mais relevante sublinhar isso do que a aritmética da vantagem. Tem que botar logo o que isso significa. Bolsonaro perdeu o mês de julho. É isso. O que significa que nós estamos apenas a 60 dias de uma eleição com um favoritismo que só aumenta. Porque o tempo passa, o outro não consegue chegar perto. E é isso. Ao contrário de destacar o número, eu acho que era mais relevante para o leitor destacar o que esse número significa. E significa foi um pouco parecido com a Veja, dizendo tem a rejeição, tem surpresa para um dos candidatos. Ali, que era para destacar o número, não aparece. Pois é, lá não tem. Aqui, onde o número não é tão importante, o importante é o que ele significa. São 2 significados. Bolsonaro perdeu o mês de julho. O tempo passou, ele não conseguiu nada ao longo do mês de julho. E agora, nós estamos a apenas 60 dias da eleição, com uma vantagem de Lula suficiente
para ganhar a eleição no primeiro turno. É isso que é relevante. E acho que a verdadeira interpretação dessa pesquisa, assim como das outras, é esse. Lula está cada dia mais perto de uma vitória no primeiro turno. O tempo passa, o Bolsonaro não consegue fazer nada, e olha que não é por falta de milhões de coisas. E vamos concordar que não está faltando nada no pacote bolsonarista. Ou alguém acha que eles estão esperando o dia 15 de agosto para começar a bandalheira nas redes? Alguém acha que eles não fizeram ainda os ataques imorais, as ilegalidades que fizeram em 18 e que continuaram a fazer nesses 4 anos? Ou seja, não teve nada. Vai começar no dia 15? Por quê? Tudo que eles têm, que o Bolsonaro e a turma dele teria, já está sendo feito. A única coisa que resta é o cálculo, que eu não sei qual é o gênio lá naquele Palácio do Planalto, que calculou assim, ó, R$400 não funcionou. Nós estamos dando esse Auxílio Brasil com R$400 desde janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 7 meses a R$400. Agora, R$200 vai mudar tudo. Quem é o gênio que acha que aumentando R$200 numa coisa que já existe há meses fará uma grande diferença? Óbvio que é uma idiotice. É um cálculo sem pé nem cabeça, que apenas revela que, para essa turma, Bolsonaro e sua gangue, voto de gente pobre se compra. E se compra barato. É isso que eles estão dizendo, ó. Eu vou dar mais R$200 e pronto, está resolvido, eu vou crescer. Por quê? R$200 faz alguém mudar de opinião sobre quem é Bolsonaro, quem é Lula, o que o Brasil precisa. Ainda mais porque a inflação está corroendo, né? Isso de uma maneira absurda. Agora, Coimbra, não é muito cedo para, num país que 33 milhões estão passando fome, que esse efeito vá. Eu fico o tempo inteiro pensando duas coisas. Quando converso com as pessoas, parece que há uma percepção de que isso é uma medida eleitoreira. Parece que o Lula construiu ao longo da sua carreira política e do seu governo a ideia de que o governo do PT é um governo que é voltado para os mais pobres. Então, as pessoas, eu vi vários no comentário falando, pega os R$600 e vota no Lula. Várias pessoas, né, têm essa dimensão. E eu acho que é isso que o próprio Lula também disse, né? Nesse contexto absurdo, Bolsonaro devia estar dando muito mais recursos para essa população, a gente não deveria nem ter voltado ao mapa da fome. Mas eu brinquei com você do tédio por causa do gráfico que você vem nos mostrando, né? A variação, eu nunca vi em nenhuma eleição uma estabilidade do Lula tão grande como a gente está vendo agora. Você quer mostrar os gráficos? Quero, mas eu só queria lembrar que essa pequena amostra do resultado da Datafolha que você botou no ar mostra exatamente a mesma coisa. Aquele gráfico que está ali é um conjunto de paralelos. Lula lá em cima, Bolsonaro lá embaixo, Ciro Gomes parado, os outros candidatos sumiram. A média é uma conta das partes. O Datafolha é parte de um acompanhamento que o Brasil está fazendo dessa eleição. Não é melhor nem pior do que as demais partes, e revela a mesma coisa das pesquisas. Isso, a estabilidade. E é uma estabilidade que, evidentemente, beneficia quem está na frente, porque quem está atrás precisaria de um quadro de mudança e não de estabilidade. E eu repito, 2 balas de prata. A primeira era a política de combustíveis. Nós já temos
meia dúzia de pesquisas remotas feitas ao longo do mês de julho, 2 saíram ontem, anteontem, e todas mostram a mesma coisa. Se você compara junho com julho, não mudou nada. Ou seja, o tal do tiro, a bala de prata, errou o alvo. Não funcionou. Tem o outro, é o tal do agora com R$200 eu resolvo minha vida. É a pergunta que assim, você está fazendo, muita gente faz. Na verdade, não é propriamente uma pergunta, é muito mais a expressão de um receio de que, finalmente, essa turma consiga fazer alguma coisa que sinalize para a sociedade que há alguma esperança para as pessoas mais humildes neste governo. Agora está, digamos assim, muito passada a hora de mostrar para as pessoas que elas podem esperar alguma coisa desse cara e da turma que está com ele. O povo, quando diz assim, eu vou votar no Lula, e 85% dos eleitores do Lula dizem, eu já decidi e não vou mudar, é porque essas pessoas cansaram de esperar que pudesse vir alguma coisa desse lado. Até houve quem achasse isso, então nós temos que compreender por que e tirar os ensinamentos disso. Por que uma parcela significativa da classe trabalhadora, das pessoas mais pobres deste país, em 2018, disseram assim, não, eu quero dar uma chance para o Bolsonaro. Porque prenderam o Lula, né? Óbvio que é a primeira razão, mas nós temos que discutir porque isso não foi as pessoas não foram não votaram errado, elas votaram certo naquilo que o sistema político, a elite brasileira colocou na mesa. Elas não tinham escolha, elas foram levadas a esse voto. Mas enfim, isso aí é outra discussão. Relevante é isso. O tempo passa, mais um mês transcorreu da nossa última conversa e sabe o que é que mudou? Nada. E olha que foram bilhões de dinheiro público, que foi bilhões que foram desviados para isso. Essas ameaças que não param, vindas dessa milicada, desses autoritários que estão distribuídos aí pelo governo federal, e não acontece nada. É triste, por um lado, porque significa que nós temos que reconhecer que tem uma parcela que não é irrelevante da sociedade brasileira que não se incomoda em nome de qualquer coisa que seja, defesa da família, defesa da religião, defesa das tradições cristãs do país, anticomunismo, não gosto de PT, não gosto de como falavam antigamente, tinham os barbadinhos do PT, hoje não tem mais. Mas tudo fazia parte de uma rejeição, que não é específica ao PT. Essa foi uma ótima explicação dada pela própria elite em 2018, que encobria o que ela tinha feito para eleger o Bolsonaro. Quem elegeu o Bolsonaro foi o antipetismo. Que antipetismo que elegeu o Bolsonaro? O que elegeu o Bolsonaro foi prender Lula, Milico, cercar o judiciário para não deixar que Lula falasse. É isso que derrotou o Haddad em 2018. Enfim, então é isso. É bom que haja estabilidade, porque o melhor candidato lidera, e cada dia que passa, mais se consolida a chance de uma vitória. Agora isso, pessoal, não significa que a gente deva descansar na sombra, né? A disputa é todo dia, cotidiana, para garantir isso. Eu queria, antes do Coimbra, de passar os gráficos, que o Coimbra separou para nós, agradecer ao Paulo César Oliveira, todo o apoio à mídia independente, Lula 13. Olha, a gente está com uma audiência grande aqui, gente, então bora lá para fazer esse jornalismo independente. Hoje teve o hacker de Araraquara aqui no jornal, numa entrevista exclusiva, contou coisas
Impressionante, gente. Vocês assistam o Fórum 11h30, que está aí na playlist, porque a gente vai ficar ainda com mais gana de lutar para derrotar esse fascismo e esse bando absurdo aí que está destruindo nosso país. Eu gostaria de agradecer o José Prudente. O José Prudente, gente, ele é uma espécie de mãe de Ná aqui do nosso chat. O Coimbra já conhece minhas previsões. Primeiro turno, Moro, Dória e Ciro desistidos e a base Lula com 313 deputados. A previsão, Zé Prudente, que eu queria, não previa a desistência do Bolsonaro, só um fracasso. Passagens compradas. Ele já comprou passagem, né, para posse, mas eu queria muito, eu acho que também isso é parte do nosso papo, de que não basta a gente eleger Lula no primeiro turno, a gente tem que eleger um Congresso associado, né, às pautas progressistas de partidos progressistas à esquerda, porque tem muito oportunista do Centrão que recebeu até o orçamento secreto que vai estar pondo o Lula do lado do Santinho. Não achem que isso não vai acontecer. Então, tenham clareza de quem vocês vão também eleger para deputado federal e para senador, né? Isso é muito importante. Gui, bota na tela, porque eu já falei demais. Coimbra vai falar dos gráficos, e aí Miro e Teseu abre espaço para vocês. Bom, nós vamos começar com os resultados de pesquisa presencial, com essa restrição de termos tido ao longo do mês de julho apenas uma, insuficiente para fazer uma média do mês. Mas agora, com essa pesquisa da Datafolha, pelo que a gente está vendo, é praticamente idêntica. Bolsonaro, no Datafolha, diz 29, na média, ele tinha 29, ele não mudou nada na média dele. E Lula, 47, e na média tinha 47. É rigorosamente igual dentro do que nós estamos vendo aqui a essa altura, nós já estamos agora já no final de julho, nós estamos lidando aqui com, sei lá, perto de 100 mil, não, de 200 mil entregas, que tem aqui nesse gráfico. E é natural que ele seja mais estável, porque é muita coisa. Não fica flutuando para cá, para lá. Então, Datafolha de hoje é exatamente o resultado da média das pesquisas presenciais disponíveis. E olha aí, nós já estamos falando de junho e julho. É isso, então pronto. Próximo gráfico, Guilherme, por favor. Nós vamos ver o que isso significa em termos de votos válidos. Então, nós estamos aqui constatando que de março para cá, Lula foi aos pouquinhos se distanciando dos 50% mais um. É pouco. 51, 51, 53, 53, e agora, para o mês de julho, nós teremos de novo uma coisa rigorosamente desse tamanho. Então, a chance de vitória no primeiro turno está claramente colocada pelas pesquisas, e a margem de erro aqui é uma margem de erro que permite uma segurança maior, porque quando você soma esse tanto de entrevistas, é verdade, metodologia diferente, etc. e tal, mas a margem de erro diminui. Então, na média, a margem de erro é menor do que em cada parte que entra na conta da média. Então é isso, nós estamos com o Lula uma chance crescente, e agora, como nós estamos vendo aqui, o Ciro continua com os 8% dele. Eu não vi o resultado da Datafolha para Ciro, mas se eu quiser apostar que está aí nesse patamar, eu apostaria. E continua a depender de Ciro, do eleitor do Ciro, a confirmação, a consolidação da vitória do Lula no primeiro turno. E eu repito, esse eleitor é um eleitor de baixa decisão, menos da metade
desses 8% está convencido de votar no Ciro, admite a possibilidade de mudar de voto, e a grande probabilidade é que metade desses eleitores indecisos de Ciro venham a votar em Lula ainda no primeiro turno. Lula, que não é, vamos dizer assim, não nasceu ontem, não está olhando só para esse voto. Essa movimentação que tem a ver com o Janones é uma movimentação que faz todo sentido. São mais 2, 3% de votos que estão lá com o Janones, e pode ser que eles sejam outra maneira, ou venham a se agregar a esse lulista, vamos dizer assim, que desista de Ciro, Lula barra Ciro, e ele acaba ficando com Lula. Essa aritmética pode consolidar a probabilidade de vitória no primeiro turno. Acho que todo mundo sabe, mas não custa lembrar, todas as eleições recentes na América Latina nos últimos 3, 4 anos foram muito competitivas. A vantagem maior que tivemos em todas foi a vantagem, foi os 10 pontos de frente no Chile. Nós estamos falando aqui de Lula com mais de 20 pontos na frente do Bolsonaro. É um resultado, em termos internacionais, extremamente expressivo. Todo mundo se lembra como é que foram decididas as eleições mais recentes no continente. Na Colômbia, menos de aliás, na Colômbia, 1%, menos de 1%. No Peru, menos de 1/10 de diferença numa vitória eleitoral. Então, nós estamos vendo países em que o jogo político está ficando mais competitivo e mais polarizado. Isso que provavelmente vai acontecer no Brasil é um sopro de ar na desintoxicação do jogo político no continente. Nós vamos ter uma figura execrável como Bolsonaro sofrendo uma grande derrota. E isso é uma sinalização muito boa para o mundo inteiro. É uma das razões da importância mundial desta eleição. Porque realmente nós estamos... Quer dizer, Lula está construindo uma vitória no Brasil que vai ser um exemplo global de o que fazer para derrotar esses nazistas que estão aparecendo, e em função do ambiente econômico muito tóxico que nós estamos vivendo, em função da manipulação de opiniões, em função do crescimento de um conservadorismo religioso em todo o mundo, tudo isso junto contribui para esse agravamento das perspectivas de vitórias democráticas. Então, a grande vitória que Lula pode ter é muito importante para o mundo inteiro. Para o mundo democrático inteiro, claro. O Orbán, pelo visto, está lá preocupado, mandando recado de como é que ele pode ajudar o Bolsonaro, porque para ditadores, o que vai acontecer com o Bolsonaro no Brasil este ano é uma ameaça, é um sinal de alerta. Ô Coimbra, e o tamanho do Brasil, né? O Brasil representa, comparado com o país que Orbán governa, tipo, é nada aquilo. Então, derrotar a extrema-direita aqui, esse projeto ultra neoliberal, para além, né, de toda a esperança voltar na América Latina, é um país que tem realmente um peso, né, em termos de território, em termos de riqueza, em termos de população, de mercado, etc. Então, as pessoas às vezes fazem umas comparações e falam, meu filho, o Brasil já foi a 6ª economia do mundo, né, e poderia ter crescido mais. Então, olha o tamanho que nós somos, né, nós somos importantes. Eu acho que é uma coisa muito legal a volta do Lula, porque é a volta também da nossa autoestima.
da gente se enxergar do tamanho que a gente é, né? Com o valor que a gente tem. E o Bolsonaro, inclusive, fez a gente sentir vergonha de ser brasileiro. Eu vou deixar o Miro falar um pouquinho, daí a gente volta para a tabela, porque eu acho bem legal você mostrar os votos válidos, porque eu acho que a gente nunca teve este resultado eleitoral. Miro, vou deixar você falar um pouquinho, daí a gente volta para a tabela. O importante é ouvir o Coimbra, o homem das pesquisas. Ele é que manja, ele que tem condições de nos ajudar mais. Um pitaco muito rápido e uma pergunta. Já vou aproveitar e fazer uma pergunta para o Coimbra. Eu acho que é isso que o Coimbra fala já de algum tempo, né, 15 meses, essa estabilidade, né, os números de estabilidade, né, e que indica essa possibilidade de vitória no primeiro turno, né, deveria ter sido a manchete da Folha, né, porque isso é que é o mais forte. Né, apesar do Bolsonaro, de tudo que fez, né, você pega, mesmo antes do combustível, Coimbra tinha, o cara antecipou 13º. O cara deu uma parcela do FGTS. O cara anistiou dívida dos estudantes do FIES. Então, ele vem nessas bondades, né, nessas manipulações já há algum tempo. Né? Aí vem combustíveis, né, que vão ter... Essa medida dos combustíveis do ICMS vai ter um impacto destrutivo sobre a educação e saúde nos estados. Isso é um horror o que foi feito. Né? E agora vem PEC do desespero eleitoral, né? Do Auxílio Brasil, vem vale taxista, vale caminhoneiro, vale gás, o bicho é um demagogo lascado. A pesquisa, todo mundo já estava sabendo disso, a pesquisa não sinalizou mudança, manteve a estabilidade. Ontem me chamou a atenção na pesquisa da juventude, que já era, vamos dizer, no recorte da juventude, já era uma antecipação do que seria o Datafolha hoje, me parece. Me chamou a atenção como a juventude está decepcionada com esse governo. Esse é um governo do desastre, né? É um governo da falta de perspectiva, da destruição, e é um governo desse obscurantismo medieval, que a juventude não acata, não topa um negócio desse. Né? Então, me chamou a atenção. Agora, o que me chamou a atenção ontem é que, no voto do jovem, né? Entre os 16 e 29 anos, a diferença entre os jovens homens era de 31 pontos. Era de 51 para Lula, 20 para Bolsonaro. Já a diferença entre mulheres jovens, as mulheres estão dando um show nessa eleição. Né? A diferença entre mulheres jovens era de 42%. É uma surra. Não adianta colocar a Micheque para falar, porque não vai resolver. Né? Então, mantidas as regras, como você sempre insiste, mantidas as regras democráticas desse jogo jogado, me parece que ele vai tentar não manter as regras. Vamos ver se ele vai ter apoio para isso. Né? O isolamento está crescendo. Mas isso é uma opinião muito por cima no que você falou. O que eu queria te ouvir, Coimbra, é o seguinte: nós estamos nos aproximando, 70 dias. Daqui a pouco começa o efeito voto útil. Você acha que nós vamos ter esse efeito voto útil? Aí eu digo efeito voto útil. Ciro com 8. Simone Tebet, que apesar de toda a exposição midiática, ficou nos 2. Mesmo esse menino, esse Janones, nós podemos ter esse efeito voto útil? Isso é que eu queria te ouvir. Para resolver essa parada logo no primeiro turno? A resposta simples é sim. Na verdade, desde o ano passado, nós estamos vendo em pesquisa qualitativa que as pessoas estão querendo resolver logo. Está muito ruim tudo. País, economia, vida cotidiana, violência, esses vexames dessa reunião ridícula com esses embaixadores. As pessoas estão querendo parar com isso. E esses milicos ameaçando, não, revólver, fuzil, atirador, vai para a rua. Vou acabar com isso logo. E há uma chance que esse convencimento de uma parcela do eleitorado que não está ainda
plenamente decidida, que é minoritária, mas é o que precisa para que nós tenhamos uma solução logo desse problema no dia 2. Então, eu sou otimista com relação a essa chance. Todo mundo sabe que é difícil, mas a vantagem que Lula vem colocando aos pouquinhos para a soma do voto dos demais candidatos já é bom. 53 a 47 é a vitória no primeiro turno. Ele tem, no resultado final, ele teria 6 pontos acima da soma de todos os demais candidatos, incluindo entre aspas, presidente da República em exercício. Então, é um resultado significativo, já é um resultado significativo, e esse movimento natural de uma parcela do eleitorado, vamos dizer, com esse elemento de motivação de o quanto antes resolver, começar a resolver os problemas do país, eu acho que pode levar a uma precipitação da decisão de pessoas que, em condições normais, até diriam, não, no segundo turno eu voto no Lula, porque é só olhar os votos dele no segundo turno, ele vai de 53 para 63 no segundo turno, ou seja, praticamente todo mundo que não votou nele no primeiro turno vota no segundo. Do que existe hoje de outro voto, tem esse Ciro, sei lá o quê, irracional, que atende a essa coisa do Ciro. Eu quero o voto do Lula, mas eu não voto no Lula, que é uma conta que só na cabeça dele faz sentido. Mas a maioria, se você somar o voto de todos os outros, mais o voto do Ciro, quase que integralmente vai para Lula no segundo turno. Bolsonaro praticamente não cresce em cenários de primeiro para segundo turno. Por quê? Porque tudo que havia de simpatizantes do que ele representa já está com ele. Então não tem muito que ele não tem muito de onde tirar voto entre o dia 2 e qualquer outro, dia 29, que é o dia do segundo turno. Então, para mim, eu acho que a chance de haver então, decidir logo o que eu iria fazer no segundo turno, eu já faço logo no primeiro. Esse argumento, essa motivação pode decidir a eleição no primeiro. Agora, como você falou, eu acho que tem o que realmente é extraordinário é como que essa elite brasileira foi tolerante com esse cara, deixou ele fazer coisas que são completamente ilegais. Ele vem fazendo ilegalidades ininterruptas. Sei lá, um tempo atrás eu ouvia dizer que ele tinha 100 e tantos pedidos de impeachment, agora podia ter mais 200 nesses poucos meses de lá para cá. É impressionante a tolerância que a elite brasileira está tendo até hoje com essa criatura que eles fabricaram, levaram para o governo, se surpreenderam com a completa incapacidade da criatura deles para lidar com as questões do país, mas, no fundo, continuam imaginando que será que não tem jeito de impedir a vitória do Lula? Isso que você estava falando, que a Flor estava falando dos 2% lá da Simone Tebet, que vira 30 minutos no Jornal Nacional, sei lá que conta que é. Mas é isso, eu acho que... Agora, eu acho que o Bolsonaro... Eu estava ouvindo no programa anterior, que o Miguel estava ancorando, um dos participantes, o Felipe, falando sobre assim, o tiro no pé. É mais do que um tiro no pé, mas é também uma evidência do que é esse pensamento militar brasileiro hoje. É uma vergonha de burrice, de gente ignorante, incapaz
de pensar com um mínimo de bom senso. Que maluquice foi essa de botar o Bolsonaro com 40 funcionários públicos de outros países, no fundo, de embaixador sei lá, da Tanzânia. O que tem a ver com essas coisas brasileiras? Bolsonaro reclamar do judiciário no Brasil, o embaixador da Tanzânia deve ter dito assim: esse cara é louco, por que me chamou? O que eu tenho a ver com isso? Meu assunto é cuidar dos interesses do meu país, providenciar visto para quem quer ir para lá, arrumar missão comercial para ver se a gente aumenta o comércio entre o Brasil e a Tanzânia. O que eu tenho a ver com essas ações de Bolsonaro? O que ele precisa me dizer? Porque ele não confia no judiciário brasileiro. E daí? Então, o general, o coronel, o palhaço fardado que deu ao Bolsonaro essa sugestão, ó, vamos fazer uma coisa que vai ser poderosa. Vamos chamar os embaixadores e vamos fazer uma denúncia ao mundo de que o judiciário no Brasil está impedindo que você ganhe presidente. Quem deu a ele essa sugestão é um imbecil. E é isso que nós temos no comando das Forças Armadas do Brasil, esse tipo de gente. Então, nós precisamos, eu concordo totalmente contigo, uma das tarefas na eleição do Lula, é também eleger um conjunto de parlamentares no Senado e na Câmara que viabilizem um governo com capacidade de resolver os problemas. Mas tem uma outra coisa que também tem que vir junto. É uma lavagem do setor público, tirar esses caras, afastar essa milicada, dar a eles outra vez um sentido de uma força armada democrática num país civilizado, que não é esse tipo de gente que fica com o revólver na cintura botando essas ideias imbecis para funcionar. E ao que parece, porque se você olhar a Folha de São Paulo, de terça para cá, claramente mudou de tom. A Febraban mudou de tom, a Fiesp mudou de tom. Esse aí, como o Felipe estava falando, não é um tiro no pé. Foi, sei lá o quê, como é que chama assim, desabou, um arranha-céu, que eles próprios solaparam. Eles criaram um cenário em que Bolsonaro ficou insustentável. E hoje, eu acho que até a grande imprensa brasileira está dizendo isso: ó, sinto muito, vou acabar com esse negócio, tira logo esse Bolsonaro daí. Inclusive, eleitores dele, empresários, assinaram o manifesto, né? Mas eu acho que a coisa mais importante da reação é a gente ver, por exemplo, Inglaterra, os próprios Estados Unidos e uma série de entidades indo denunciar globalmente, né, as tentativas de Bolsonaro não respeitar o pleito eleitoral. Eu queria deixar o Teseu falar, mas eu preciso agradecer aqui. Hoje a gente está bombando a Reginalíssima, que fez um super stick para nós. Muito obrigada. Eu perdi, tem um outro companheiro aqui. Vai colocando para mim na tela. O Álvaro Frota, quem conquistou as tais bondades foi o Lula, pois sem ele não tinha essas bondades. É verdade, Lula fez um investimento grande nas Forças Armadas, mas não para ela fazer esse papel vexatório. Agora, está muito ligado, né, às mamatas, porque vão ser mamateiros, né? Força das mamatas, né? Que absurdo! E não vai esquecer das próteses penianas, da picanha, do uísque 18 anos, de gel lubrificante, porque os caras estão fazendo uma suruba com dinheiro público. É isso que as Forças Armadas fazem hoje. Eles têm que voltar a pintar meio fio, sim, Teseu. Entra na roda. Eu falei no chat privado aqui da nossa live, mas a Pro adiantou aí. Meio-fio e parede, né? Voltarem para o quartel para ficar pintando meio-fio e parede dos quartéis.
E aí, só para a interpretação, Fro, o companheiro que falou aí sobre as conquistas, na verdade, eu entendi diferente de você. As conquistas, eu acho que ele se refere, são esses avanços, né? De auxílio de R$ 600, de não sei o quê. Então, esse pacote, na verdade, quem conseguiu foi o Lula, né? Estando na frente nas pesquisas, naturalmente conseguiu. Mas aí, Coimbra, eu queria que você comentasse um pouco aí. E aqui na Petrobras, a gente, desculpa o termo, mas a gente tá puto com a gestão bolsonarista da Petrobras. Puto, mas pensa numa galera que tá puto, somos nós trabalhadores. A gente tá puto porque a gente está em período de negociação de acordo coletivo, e aí, naturalmente, eles começam as reuniões conosco, falando que precisa de resiliência por parte dos trabalhadores. E aí eles anunciam hoje, eu tive reunião há 1h30 atrás com o RH da Petrobras, falando sobre acordos regionais, enfim, algumas questões que nós temos aqui na Bacia de Campos, né? E aí eles querem acabar com a série de acordos que foram conquistados com greves, E aí a gente vê a notícia eleitoreira, e na verdade essa notícia especificamente, não sei se vocês todos viram, mas uma distribuição de dividendo recorde. Em um trimestre será distribuído pela Petrobras para os acionistas 87,8 bilhões de reais em dividendos. E o povo pagando esse PPI, esse valor absurdo de gasolina, o diesel, nem se fala, o preço do diesel, e aí ele inventa esse vale caminhoneiro, graças ao Lula estar na frente na pesquisa, né? É isso que está dando vale caminhoneiro, o vale Uber, o vale taxista, o Auxílio Brasil, enfim, tudo isso é fruto do Lula estar na frente na pesquisa, e não do governo Bolsonaro em si, porque durante os 3 anos e meio eles não fizeram nada disso, muito pelo contrário, eram contra qualquer tipo de aumento. E no total, Coimbra, somente esse ano vão ser distribuídos 136 bilhões de reais para os acionistas da Petrobras, inclusive com antecipação de dividendos. Então, assim, é muito absurdo. Enquanto o povo paga o preço do gás que está, é pressionado os governadores a diminuir o ICMS, e na prática, e aí era isso que eu queria que você comentasse, nós não vimos reflexo na pesquisa, realmente eu até achei interessante, a BTG Pactual, se eu não me engano, no último domingo, lançou uma pesquisa, né, também, eu não sei, eu confesso que eu esqueci de observar o que você sempre fala, se tinha sido só virtual, se foi presencial, qual tinha sido o modelo da pesquisa, eu esqueci de observar, mas eles colocam a atribuição, eles tinham uma pergunta interessante lá, que era a quem você atribui a redução do preço dos combustíveis. Não sei se você viu isso. E eles colocavam lá que, sei lá, um percentual altíssimo, 80% da população brasileira atribuía isso ao governo federal. E o tempo inteiro a gente viu o governo falar que não tinha culpa sobre o aumento do preço dos combustíveis. Mas na hora que cai, ele tem culpa. Então, assim, é essa a farsa desse governo, né? Você acha que ainda pode ter alguma influência essas medidas? Porque a pesquisa mostrou que foram muitas medidas sequenciais que não deram efeito. Você acha que ainda pode ter algum efeito essas medidas eleitoreiras, destacando aqui o que Miro, você e Fro falaram anteriormente, destacando que são somente até o final do ano, por exemplo, o preço do ICMS, né, aquela PEC que foi colocada de queda de ICMS. O que você fala sobre isso? Eu falo o que as pessoas sentem. Quando elas fizeram uma avaliação e consolidaram essa avaliação do Bolsonaro, foi levando em consideração um conjunto de coisas, como sempre, ninguém é ingênuo de avaliar olhando só para uma coisa ou só para outra. Faz uma avaliação tanto quanto possível com a informação disponível. Bolsonaro se tornou uma decepção para o eleitorado brasileiro muito cedo, por ter uma ideia de prioridades, objetivos completamente diferentes da grande maioria da população. Ele contou com o voto de apoio, de esperança até, em 2018, muita gente dizendo assim, bom, o PT já ficou no governo 16 anos, está na hora de 14 anos, somando os 2 do segundo mandato da Dilma, o PT ficou no governo 14 anos, vamos dar uma chance para o outro lado. Não é irracional
essa ideia. Se as pessoas soubessem direito quem era Bolsonaro, provavelmente não teriam feito essa conta. Assim, não, mas só que o tal que seria assim, diferente do PT é horrível. Quem tinha informação sabia, mas quem não tinha, quem não conseguiu ter informação, votou apenas desse jeito. Mas foi uma decepção muito rápida. E você não corrige isso com trocado. Sinceramente, é a expressão de como que eles, no fundo, funcionam. A turma do Centrão, mais os milímetros, mais uns bispos picareta que estão com o Bolsonaro. Essa turma funciona no dinheiro. Então, eles acham que tudo funciona no dinheiro. Como é que você consegue o apoio do bispo tal? Você vai lá, liquida a dívida que ele tem no INSS, arruma um dinheiro para ele construir um templo espetacular não sei aonde, isenta de pagamento de não sei o quê. Assim você consegue apoio. É no dinheiro. A turma do Centrão apoia o Bolsonaro. Por quê? Porque acha que ele é bacana? Porque acredita nas conversas dele? É no dinheiro. Então, como as coisas funcionam no dinheiro lá para eles, eles acham que o povo, o eleitor comum, a dona de casa, o trabalhador, o aposentado, o estudante, todo mundo funciona no dinheiro. Então eu vou dar dinheiro. Tem um limite. Se tivessem vamos dizer, nessas contas suas aí, os acionistas da Petrobras estão levando 10 bilhões por mês este ano. Se eles tivessem 1 milhão para dar para cada eleitor, aí o cara dizia, pô, esse Bolsonaro é poderoso. Ele tem 1 milhão para me dar. Só te corrigir, na verdade, são 20 por mês, porque é só de um semestre isso, tá? São 20 bilhões por mês. É absurdo o que está acontecendo. Então, se eles achassem que... Se eles tivessem um dinheiro desse, o que a gente podia imaginar? Será que ele funcionaria? Mas eu continuo achando que não. Não é dinheiro. Quando a pessoa pega um governante e diz assim, esse cara não é um bom presidente, ele não é uma boa pessoa, ele não quer saber de mim, não quer saber de nada, ele só quer saber de dar dinheiro para os filhos dele, de dar tiro nos outros. O que ele fez ao longo desses anos é muito mais grave, muito mais significativo que esses dinheiro que ele fica agora com a turma deles lá, do Ciro Nogueira, mais o Arthur Lira, ficam lá discutindo quanto que a gente tem para dar para os outros para ver se eles votam na gente. Eu, sinceramente, não acredito nisso, não imagino que a outra bala, que é o aumento de R$200 no auxílio, que não é R$600 que vai ter. Quem ganha 400 vai ganhar mais um pouquinho, mais 200. Não? Talvez se tivesse mais 6 meses até para a eleição, ia ser 200, não, 200 não deu certo. Vamos passar para 400. Então o auxílio vai para 800. E fosse até chegar num valor que comprasse o voto. Existe esse valor? Eu acredito que não. Coimbra. Tá, antes da gente encerrar com você, eu sei que você vai sair daqui um pouco. Bota o Arles aqui na tela, que o Arles vai continuar essa história, mas na rede com a gente. Coimbra, eu queria que você falasse um pouco da rejeição do Bolsonaro, porque me parece que ninguém com o índice de rejeição que o Bolsonaro tem ganhou eleição em algum lugar do planeta. Não. Né? E muito possivelmente dizem que brasileiro tem memória curta, mas quem perdeu familiares na Covid, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu filho, quem está com sequelas, quem não pôde ser atendido, né? E perdeu também parentes num ataque cardíaco, num acidente, porque as UTIs estavam todas cheias. Quem perdeu parente sufocado, sem oxigênio, não deve ter memória curta.
Isso deve doer muito e calar fundo na alma, né? Eu acho que essa é uma das questões que a gente tem que pensar, que o povo não é ingênuo nesse sentido, ele está sentindo na carne, literalmente, né? O traste dessa necropolítica do Bolsonaro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da rejeição e, de novo, porque é a minha grande preocupação, semana que vem a gente vai estar aqui com o Gilberto Nascimento falando sobre a Universal, sobre como é que se construi esse império, né? Uma igreja que tem, gente, banco, TV, é a única do mundo, né? É um conglomerado, não é uma igreja. A gente vai falar um pouco sobre isso. Agora o Edir Macedo está pedindo que quem estiver morrendo, que doe tudo, né? É uma coisa impressionante o esquema da Universal. A gente vai trazer o jornalista que fez uma grande pesquisa sobre isso, escreveu O Reino, semana que vem para discutir. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que anda o voto do povo evangélico. E antes disso, agradecer a Dai Felicíssimo pelo super stick e o João Carlos, que diz: Marcos Coimbra faz uma análise técnica e realista sobre os dados da pesquisa, com a linguagem clara e simples. Parabéns. Por isso que o Marcos Coimbra está aqui o tempo todo com a gente. E eu fiz esse convite assim que começaram as pesquisas. Teve gente que perguntou quando vai sair pesquisa da Vox Populi. Não vai. Não vai, porque este ano o Marcos Coimbra está fazendo pesquisas internas. Não está fazendo pesquisa pública, tá? O senhor Jair Bolsonaro é o presidente mais rejeitado da nossa história, considerando o período que nós estamos falando. Não vale comparar com o Collor nos últimos dias da crise final do governo dele. E o Temer é um sujeito que chegou lá na presidência do modo que nós sabemos. Então, não é exatamente comparável ao Bolsonaro. Bolsonaro ganhou uma eleição, teve quase 60% do voto, 55% do voto válido no segundo turno, e se tornou o presidente, comparando com os demais, mais rejeitado pelo que ele fez. Não é o que aconteceu, porque não teve a epidemia, teve o Covid, teve sei lá o quê. Bolsonaro se tornou um presidente rejeitado por perto de 70%, 60% e poucos por cento da população, porque ele se revelou um sujeito de péssimo caráter, péssimo sentimento, péssima capacidade administrativa, e é por isso que ele é rejeitado, por ele. Não tem nada a ver com... Ele fica... E é uma das razões que também faz com que ele seja rejeitado, as pesquisas qualitativas em geral, que aprofundam motivos, razões, porquê, etc. e tal, é porque as pessoas acham que ele fica o tempo todo se escondendo. Ele fica sempre tentando transferir para outros as responsabilidades pelas coisas dele. Então, é um modo, vamos dizer, desonesto de se expressar, de se colocar perante a opinião pública. Então, tem todas as limitações que óbvias, e além disso, um sujeito que não tem coragem de enfrentar seus próprios erros e explicá-los e justificar e tentar encontrar um modo de fazer com que as pessoas compreendam as coisas que ele faz. Então, ele é... Agora, apesar disso tudo, ele continua a ter a aprovação de um pouco menos que 1/3 da população. É uma aprovação que precisa ser discutida, precisa ser interpretada. Não é os 30% que não o rejeitam, não necessariamente o aprovam com destaque. Ele
a parcela que gosta dele, avalia positivamente, gosta do governo dele, está um pouco menos que 10%. É relevante, mas é 10%. Os outros 90% aceitam Bolsonaro como uma forma de impedir que a esquerda vença, e tem 70%, perto de 70%, 60 e pouco por cento, que simplesmente não quer ver Bolsonaro nem pintado. E agora, a elite brasileira está mais nesses 20%, que não é bolsonarista fanático, mas não conseguiu se desvencilhar do Bolsonaro, porque acha que Bolsonaro é quem consegue derrotar o PT. Só que, a esta altura, faltando 60 dias para a eleição, acho que já desistiram dele, essas assinaturas lá no manifesto dos ricaços, dos bilionários. Acho que sabe o que é mais? Deixa para lá, esse Bolsonaro realmente não dá. Vai ter, tem 10%. E eu acredito que o bolsonarismo começa a morrer. Lula ganhando no dia 2, no dia 3 o bolsonarismo começa a arrefecer. Ao contrário de pessoas que acham que isso pode levar a uma sublevação bolsonarista, pode até haver uns palhaços, igual aqueles que foram lá para o Capitólio, que, no fundo, aquilo ali serviu só para mostrar que o risco é muito pequeno desse tipo de palhaço fazer uma revolução. Revolução genuína não é feita pelo sujeito fantasiado de cocar de índio e cheio de, sei lá, adereços de selvagem. Esquece desses caras, isso é tudo uma bobajada produzida nessa cultura de massa que a gente tem, lamentavelmente, como dizia o velho Humberto Eco, o idiota da aldeia passou a ter voz. E esse idiota da aldeia provavelmente fica lá fazendo vídeo, assim, eu vou matar o Lula, eu vou matar sei lá quem, eu vou invadir o Supremo. Esquece desses caras, tudo um bando de gente à toa, que não atrapalha o país. O que atrapalha o país mesmo é essa coalizão conservadora no Congresso, na imprensa, no empresariado. E isso é que é perigoso. E é isso que nós... assim, eu não vou dizer que seja pouca coisa, não é só no Congresso que isso tem que ser combatido. É no conjunto das instituições. Muito bem. Coimbra, querido, eu te agradeço imensamente. Você quer mostrar aquela última lâmina? Ou a gente já acabou falando, né? Os votos válidos, o Lula chega a 63%, que é uma coisa que não tem, né, Coimbra? Não tem na nossa história uma eleição assim, né? Se houver um segundo turno, Lula tem chance de fazer o que as pesquisas mostram, que ele teria a maior vitória eleitoral da nossa história, o que, obviamente, tem a ver com as grandes qualidades dele e tem com os horripilantes defeitos do senhor Jair Bolsonaro. É óbvio que a eleição, e quando fica um contra o outro, é uma comparação entre pessoas reais. E se comparar esse cara com o Lula, é covardia. Muito bem. Coimbra, muito obrigada. Final de agosto, no meu aniversário, a gente faz um bolo. O Coimbra vai estar aqui novamente. Amanhã ele está no café, porque ele também está fazendo uma análise com o Mauro Lopes. Então, amanhã cedinho ele está no café. Teseu também está indo, né? Eu vou deixar vocês dois se despedirem. Altamiro Borges, vamos ficar só um pouquinho para a gente falar da blogosfera, do encontro, e com a Alice, que ele vai falar da rede. Uns 10 minutinhos só, tá bom? Se despeça, Marcos e Teseu.
Então, só deixar um abraço para todo mundo. Como sempre, é muito bom conversar com vocês. Obrigado. A gente que te agradece. Fro, Miro, Coimbra, e o Arles, peço desculpa, Arles, não ficar mais um pouco, mas meu dia começou 5 horas da manhã, todos os dias dessa semana, a gente está em assembleia, está conversando com os trabalhadores, votando em um manifesto em defesa da democracia, da FUP, né? Então, todo o Brasil, os petroleiros estão aprovando quase que por unanimidade o manifesto. E é isso, só agradecer, parabenizar a Fro. Miro, não pude ver vocês dois aqui no Rio, lá em Maricá, mas não faltarão oportunidades. Um beijo para vocês. Obrigado. Ainda estou esperando o meu jaleco da FUP. Vai chegar, eu devo estar indo em São Paulo no mês que vem, a Arles também. O Miro já tem, a gente já fez várias atividades juntos. Mas é isso, pessoal. Um beijo, obrigado aí, estamos juntos na luta, valeu. Beijo, querido. Bem-vindo, Arles, querido. Olha, gente, agora, toda quinta-feira, toda última quinta, a gente vai fazer a primeira parte com Coimbra e a segunda parte com Arles. O Coimbra faz a análise mensal das pesquisas eleitorais e o Arles da temperatura das redes, como a gente fez no mês passado. Então, hoje o Arles vai falar um pouquinho o que aconteceu quando a Anitta entrou, né? Virou cabo eleitoral do Lula. O que aconteceu no assassinato do Marcelo Arruda e o que aconteceu nas urnas com essa palhaçada do Bolsonaro de questionar e fazer aquela reunião com os embaixadores. Antes de você começar a nos mostrar os gráficos e falar um pouquinho, eu queria que o Miro desse um brevíssimo relato, porque a gente esteve junto, finalmente eu revi meu querido amigo. Nós fomos para Maricá, aquela terra, gente, que mostra que a política do PT é possível para a população. A gente viu praças públicas com hortas orgânicas, que o que é plantado lá vai para alimentar restaurante popular. A gente andou em transporte público com ar-condicionado, tarifa zero. E vimos tanta coisa naquela cidade incrível que parecia que o prefeito tinha contratado todos os motoristas de Uber para conversar com a gente, porque parecia que eles estavam fazendo propaganda institucional. Era incrível, gente, incrível. Conheçam a política que está sendo feita em Maricá para vocês verem como é que um governo petista governa o município para a maioria da população. Miro, fala um pouquinho. Então, Conceição, eu acho que foi um belíssimo encontro, né? Foi a oportunidade de rever pessoas que a gente estava sem ver há 2 anos e meio, 3 anos, né? Nós não pudemos fazer o encontro da blogosfera progressista, dos ativistas digitais, é bianual. Nós não pudemos fazer em 2020, em função da pandemia. Então, foi um reencontro, foi emocionante, né? Eu acho que o encontro ficou no que a gente previa, né? Para mim, inclusive, superou um pouco a expectativa. Eu estava achando que a gente ia ter lá uns 100 ativistas digitais de todo o Brasil. Nós tivemos 150, 142, para ser mais preciso, de 18 estados, foi muito representativo do Brasil. Acho que os debates foram muito aprofundados, plurais, polêmica, boa polêmica respeitosa, né? Sem baixaria, né? Com tolerância, né? Procurando construir a unidade na diversidade, né? Então, acho que foi um bom debate. A carta, você, Rodrigo e Miguel ficaram responsáveis, estão dando o fecho final, né? Acho que sai uma boa carta, né? O esqueleto inicial que vocês escreveram estava excelente, teve muita proposta de incorporação. Acho que foi um belo encontro. E teve esse negócio, esse dado da cidade, Maricá. Nós devemos uma gratidão enorme a toda a turma lá da Codemar, da Secretaria de Comunicação, ao Olavo, ao Márcio, a toda a equipe. E é isso, uma cidade que é irreverente, é atrevida, como eles dizem, né? Que é isso, é ônibus gratuito, chamado de Vermelhinho, né? É o hospital de referência chamado Ernesto Che Guevara. É uma moeda própria que circula na cidade que garantiu na sobrevivência das pessoas na pandemia, né? Evitou um desastre social. Então, e é uma cidade que está ficando muito bonita, né? Aquele cantinho, aquele lago, né? Onde tem o chorinho das 5 horas da tarde, né? O pôr do sol, é uma baita sacada, né? Então, é uma cidade que está muito aconchegante, trabalhando com cultura e tal.
Então, acho que foi um belíssimo encontro. Estamos de parabéns. Agora é preparar o 8º. Você está de parabéns. É isso aí. Miro, querido, você precisa ir, né? Então, vou ficar com o Arles aqui, que ele vai trazer as novidades da rede para a gente. Beijo imenso. Desculpa aí, depois eu assisto, quero te ouvir. Estou curiosíssimo para saber o que está rolando aí nas redes. E você é o especialista no assunto. Depois eu pego, tá ok? Valeu, Miro. Valeu. Beijão, Conceição. Beijo, querido. Arles, querido, a gente vai começar entre as 19h30, tá, Arles? Assim você não espera tanto tempo. Porque o Coimbra sempre diz para mim, posso ficar até 7h30. Daí ele se anima no papo e a coisa vai ampliando. Arles, Mas eu estava comprando as passagens para dia 1º lá para Brasília já, porque está garantido que, pelo que parece, aí o Coimbra já deu o aval, e eu já estava comprando as passagens para conseguir um precinho mais barato, porque senão lá vai ficar cheio. Igual o Prudente. O Prudente já comprou a dele no começo do ano passado. Assim. Vamos lá. Você quer começar com os gráficos e aí vai comentando, ou quer dar um apanhado geral e a gente mostra os gráficos? Isso, gente. A gente pode começar com os gráficos, sim, porque vai ilustrar bem o que eu vou falar aqui. Na verdade, o que a gente vai falar é, primeiro, de uma reviravolta na rede que se deu com a tragédia lá em Foz do Iguaçu, a tragédia do assassinato, daquele ataque terrorista horrível que foi feito contra o Marcelo Arruda, e a gente vai encadear daí e vai ver até a passagem da reunião com os embaixadores, o que o bolsonarismo tentou fazer para reverter aquilo lá. Então, a gente vai vendo nas etapas e a gente vai explicando melhor. Tá bom. Gui, vai colocando na ordem as imagens, tinha de 1 a 7. Isso. Então, gente, isso aqui é o primeiro slide, né? Que é a violência política que foi cometida lá no Sul. Isso garantiu com que os progressistas e os lulistas crescessem na rede, mas crescessem um sentimento de revolta que, ao mesmo tempo, era bem-humorado e com solidariedade, enquanto os bolsonaristas tentaram de todas as maneiras possíveis. Quem acompanha a rede, foi difícil aquela semana, porque eles tentaram de todas as maneiras possíveis, desacreditando a vítima, fazendo tudo o que foi possível e imaginável para tentar reverter esse quadro de desvantagem nas redes. A gente tem que lembrar o seguinte, o bolsonarismo ele precisa pautar as redes. Ele precisa pautar as redes para eles serem bem-sucedidos na estratégia deles. Eles têm que ter a voz ativa, eles que têm que levar a condução. Ali eles perderam completamente, o desespero deles era muito grande. A gente via isso nas redes. Então aí a gente pode ver que, vocês vão ver como foi, conforme vão passando os slides, que esse desespero vai aumentando e que outros atores vão agregando do lado dos lulistas e dos progressistas pró-Lula, né? Então pode passar o slide. Eu acho que não está bem na ordem, né? Isso aí já seria dos embaixadores, Tá com número, Guilherme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas é isso. Ô, Flor, quando você me mandou, veio sem número. Pode falar no assunto que eu acho que o... Ah, sim, sim. Então, o que acontece é o seguinte: primeiro, o assassinato ali vira a rede completamente. A gente acha, particularmente no Data Forum, que a adesão da Anitta não foi o ponto mais importante, e sim a virada se deu com o assassinato e com a reação da própria rede, que trouxe a Anitta para participar desse movimento de resposta à barbaridade bolsonarista, a barbárie completa que se tornou aquilo, né? Então você pode ver aí que nesse momento aí, com o assassinato de Marcelo, o lulismo sozinho, que a gente considera lulismo e cultura pop pró-Lula, esses perfis que não são muito petistas de carteirinha. Os lulistas são os petistas de carteirinha. E a cultura própria pró-Lula é um movimento que está sempre ali junto com o Lula, mas não são a adesão primeira no Lula. E aí, nesse momento, o lulismo cresceu muito na rede como reação, e vocês veem que lá a cultura pop pró-Lula está bem pequenininho, e depois isso aí vai aumentar essa cultura
pop pró-Lula, com a entrada da Anitta e de outros atores também, outros personagens que entraram nisso aí. Olha aí, ó. A Anitta e o Lula lá em cima, ó, já começou a ficar bem potente esse movimento, e isso é importante, gente. Vocês podem ver ali o azulzinho, que traz o Lula, né? A comunidade lulista está ali nos 30%, que é aquela comunidade marronzinha ali. A azul, que é a comunidade da Anitta e do Lula, que foi puxado para isso aí, é uma comunidade que dialoga com mais pontos da rede. Não fica isolada como a verde, que é o bolsonarista. Ó. Vocês podem ver, a comunidade verde, que é bolsonarista, ela é bem endogâmica, ela só conversa com ela mesma. Já as outras comunidades estão todas dialogando ali junto, numa outra parte da rede, né? É o que a gente chama de bolha, né? Isso. Eles falam sempre para a mesma bolha, para o mesmo núcleo. Já as outras comunidades, principalmente com a entrada dessa cultura pop, do pessoal da Anitta, do pessoal dos jovens, isso a gente vê muito na rede, a gente vê muito claramente que os jovens estão com Lula. Não é aquela adesão primeira, eu sou petista de carteirinha, mas é aquela adesão que fala, não, e contra esse cara aí, eu sou Lula. Isso aí é importante, a gente vê isso muito na rede. Os jovens, os K-popers, esse pessoal todo, que estão sempre engajando muito no Twitter e que conseguem virar o jogo sempre. É muito importante a gente dialogar bem com esse pessoal, entendeu? Aí, diante disso, diante dessa força, vocês podem ver que o bolsonarismo está tentando recuperar. E eles chegam a um ponto que recuperam. Eles têm auxílio de automação, né, os famosos bots, eles têm auxílio de uma máquina pública hoje, muito dinheiro investido nisso aí, então eles conseguem inverter esse jogo. Na maior parte do tempo, eles conseguem levar a pauta. Mas só que eles ficaram desesperados naquele momento ali, porque eles não conseguiam nada. Aí o Bolsonaro vai lá e lança um encontro com os embaixadores falando que tinha uma grande bomba. E, na verdade, essa bomba não estourou. Então, os próprios bolsonaristas não falaram do encontro do Bolsonaro com os embaixadores. Eles viram... Estourou, o Arles, estourou no colo do Bolsonaro. No colo do Bolsonaro. Foi uma nova bomba do Rio Centro. Rio Centro. Pois é, ele estourou no colo deles, porque eles ficaram sem saber o que fazer. Eles não falaram, Fro, eles não falaram do evento que eles prometeram ser o mais importante da campanha. Eles não falaram, eles simplesmente omitiram o que aconteceu naquele dia. O que foi falado foi pela gente, foi por uma parte e outra de outros agrupamentos de rede, mas eles em si não falaram disso. Eles começaram a atacar as urnas eletrônicas, começaram a atacar uma série de outros elementos, os ministros do STF, dos ministros do TSE, eles atacam sempre. As pesquisas eleitorais, o ainda estava falando aqui antes, são muito atacadas por eles, e eles começam a atacar isso tudo de maneira descoordenada para tentar turvar a água, para tentar fazer um movimento de escapar, o peixe escapar do predador. Eles tentam fazer isso, só que eles não falam do ponto principal deles, que é esse ponto, porque eles viram que foi o estouro da bomba do Rio Centro 2. 2.0. Ô, Arles, para só um pouquinho, bota o Arles na tela. Sabe o que eu acho curioso, né? Desde quando vocês começaram a fazer isso, a gente está vendo que está mudando e está se aproximando também nas redes o que a gente vê nas pesquisas, né? O cirismo estacionando, uma comunidade mais progressista, principalmente a cultura pop, junto com os lulistas e os bolsonaristas cada vez mais fechados em si. E se antes eles ficavam o tempo inteiro pautando a rede, hoje eles não estão conseguindo falar das suas próprias pautas, eles estão tendo que nos rebater. É isso? Exatamente isso. Eles pautaram, Fro. Eu trouxe da outra vez um gráfico aqui, aí foi um gráfico, não foi um grafo, né? Mostrando que eles, a partir de 2018, antes um pouco das eleições, eles são os mais buscados no Google. Eles são os mais buscados no Google. E ali eles estão conduzindo a pauta. Agora, esse momento não é verdade. O lulismo sempre foi procurado no Google, porque está identificado com Lula. É um termo até que, se você procurar em dicionários online, está lá. O termo lulismo está associado ao Lula. Mas o bolsonarismo, formalmente, não existe. A partir do momento que eles assassinaram o Marcelo, com a tragédia do assassinato do Marcelo, o bolsonarismo passa a figurar como uma marca negativa. De terrorismo, né? De assassino, de criminosos. Isso dá um pico no Google que vocês
eu não trouxe esse gráfico, mas isso aí é muito fácil. Você vai lá, coloca no Google petismo ou lulismo e bota bolsonarismo no período que aconteceu o assassinato. Vocês vão ver que tem uma curva ascendente ali do petismo, por um lado, que é buscado porque foi um petista que foi morto, e, por outro lado, do bolsonarista como um cara marcado com uma tag negativa, com uma coisa negativa. Isso é muito interessante. Eu acho que se as pesquisas, eu tenho muita curiosidade disso, e eu não sei como é que pode se investigar isso em termos de pesquisa eleitoral, mas eu acho que esse assassinato ele precisava conter, não sei se nas pesquisas internas, porque, a meu ver, incluindo pessoas que votaram no Bolsonaro, devem ter achado uma completa barbárie, né? Um indivíduo invadir uma festa com famílias, com crianças, etc., gritar mito e matar o aniversariante aos seus 50 anos, que tinha acabado de ter um bebezinho, por ódio, puro ódio e gritando Bolsonaro. É uma coisa que qualquer pessoa que ainda não está doente deve repudiar, porque você imagina, você está na sua festa de aniversário e você é assassinado. É um negócio... É uma coisa de onda, né? Assim. E a Anitta percebe esse movimento, ela é esperta de redes. A Anitta é esperta de redes e ela conhece bem ali. E não é só um movimento, eu estou falando assim, parece que é frio, não é tomado pela emoção mesmo. A gente tem que ver os afetos e os sentimentos nas redes. Isso contagia as pessoas, e contagiou um movimento de revolta mesmo ali. E ela entra nesse movimento, ela capta, olha só, isso aí já passou de todos os limites, eu estou aqui em cima do muro, mas eu tenho que me pronunciar. Ela como figura pública, agiu certíssimo. E ela vai e engrossa esse caldo do lulismo. Isso é muito importante. Isso é muito importante, o movimento que ela fez. Também é importante a gente ver que o bolsonarismo é isso, cara. Agora, a partir de agora, eles viram a bomba do Rio Centro número 2, lá 2.0, estourou no colo deles, e agora o que resta para eles é golpe. Eleitoralmente, Fro, eu não sou da área de pesquisa, da estatística e tal, eu sou analista de dados. Mas, pelo que a gente vê na rede, o que o bolsonarismo está fazendo é partir para um ataque completo às instituições. Eu acho que eleitoralmente já não vale mais para eles. O que eles têm que fazer agora é uma redução de danos, é o que eles estão procurando fazer. É o quê? Eleger gente para o Congresso, que a gente tem que combater isso fortemente, porque a gente vai precisar de gente boa lá no Congresso para apoiar um governo que vai ser um governo difícil, não vai ser uma coisa fácil a gente manter um governo no próximo período, porque eles destruíram tudo, são gafanhotos que destruíram tudo. Então, a gente tem que apostar nisso, de que a gente tem que eleger o máximo de deputados e senadores possíveis. E outra, eles apostam num ataque forte às instituições. Só que, assim, eles já viram que eles não estão conseguindo mobilizar tanto. A gente já manda uns sinaizinhos pequenos de que eles não conseguem mobilizar tanto. Isso aí a gente vê mês que vem. Eu estou antecipando uma coisa aqui. Eles não conseguem mobilizar tanto. Então, o que eles estão fazendo? Eles já estão fazendo acordos de bastidores. Olha... Eu já tenho emissário do Bolsonaro indo conversar com o Alexandre de Moraes para tentar o quê? Tentar que o Bolsonaro não seja preso. Tem proposta para Bolsonaro virar senador vitalício, para ele não ser preso. Sim. Aquilo é uma loucura. Então, isso tudo, mas esses sinaizinhos já estão sendo dados. Olha, talvez o que eles estão tentando fazer de apostar na radicalização também não dê certo. Talvez seja isso que esse momento esteja mostrando para a gente. Eles parecem muito, eles mimetizam, né? Eles parecem aquela borboleta que tem aqueles olhões nas asas, que parece um olho. Eles mimetizam, eles fazem aquilo para assustar a gente. Mas só que eles não são uma borboleta frágilzinha. Entendeu? Uma borboleta frágil. Na rede eles parecem muito grandes. Mas aquela... Como todo covarde, né? Como todo covarde, né? Age na violência. Então, por exemplo, a gente sofre ataques cotidianos desses covardes, porque eles tentam destruir aquele que, de alguma forma, questiona dentro da razoabilidade, dentro dos fatos, né? Nos atacam. Virou, mexeu aqui mesmo, vem um monte de bolsonarista. Mas na hora, né, que é para mostrar a cara... Eles são covardes, eles invadem uma festa de aniversário armado e atiram. Né? E isso é covardia. Isso, para além do terrorismo todo, é um covarde. É um sujeito covarde. Um cara com a arma na mão já é um covarde por princípio, se ele não está ali a favor da sociedade.
Esse cara que pega uma arma para se mostrar ou para fazer alguma coisa que não seja uma coisa em prol da sociedade que garante para ele a posse daquela arma, ele já é um covarde por natureza. Então ele vai lá e ainda mata um pai de família comemorando seu aniversário, um pai de um bebezinho de 1 mês. Isso é inominável, cara. Isso é hediondo. Isso aí causou a revolta que causou e tornou possível essa virada, pelo menos momentânea na rede, mas que a gente acha que vai perdurar um pouco de tempo mais. Então quer dizer que mês que vem a gente vai ter novidades. Moçada, a gente queria conversar com vocês ainda, e o Arles, como o grande minerador desses dados. Arles, no mês passado, os petistas, os progressistas, a esquerda, não compartilhavam. Não, os bolsonaristas compartilhavam pra caramba. Mudou alguma coisa? Gente, nesse movimento aí, com a revolta, é isso. A gente precisa modular isso aí, porque a revolta causou isso. É uma trava que a gente tem. A gente é mais crítico, Fro. Eu acredito que é isso. A gente é mais crítico. A gente não sai como eles no movimento semi-robótico, porque eles têm muito movimento robótico mesmo, mas o pior deles é que eles tornam robôs quem adere a eles. O bolsonarista é, antes de tudo, um bozobot. É um cara que vai lá e fica replicando as coisas sem pensar, automaticamente. Então, o que acontece? Esses bozobots aí, que eu chamo de bozobot, eu não chamo nem de Minion, não, eu chamo de bozobot mesmo. Porque eles fazem isso, eles replicam sem pensar. A gente tem essa dificuldade de replicar porque a gente pensa. A gente pensa de replicar. Opa, aqui tem... Isso na rede é um problema hoje, por causa do tipo de plataforma que a gente tem. Mas isso no futuro próximo, isso vai ser um ativo. As pessoas serem pensadoras e donas da sua racionalidade, da sua... Isso torna o dado mais caro. Isso no futuro vai ser mais importante do que essa imbecilidade, como a confiabilidade, falou. Né? A confiabilidade. O que o Arles está dizendo é que a gente não sai, gente, replicando coisas a gente não replica um leak sem abrir para olhar. Né? Então, nesse sentido, a esquerda ela é mais cuidadosa. Mas vocês sabem que para a gente crescer, para a mensagem e para as informações que a gente debate aqui com vocês, para a gente crescer, vocês precisam também nos ajudar em relação aos algoritmos. Exemplo, curtir esse programa, ele vai reprisar no sábado pela manhã. Vem aqui, pega o link, manda para quem não viu, né? Claro, o apoio financeiro também é muito importante, mas tem um apoio muito fundamental. Muita gente que assiste a gente ainda não se inscreveu no nosso canal. Então, se vocês se inscrevem, o canal cresce e ganha relevância também em relação ao YouTube. Antes de terminar, porque daqui a pouco tem o Brocou com a Sinara Menezes, vocês não vão perder. Começa às 20h30, eu queria agradecer todo mundo que veio aqui, depois dar a palavra final para o Arles, mas eu quero agradecer um comentário, gente, que eu vou fazer, assim, foi um carinho hoje. O Subeto disse o seguinte: eu gosto de todos os apresentadores da Fórum, mas em especial sou admirador da Mané Afro. Faço de tudo para assistir a live, principalmente quando ela participa. Oh, meu Deus, eu ganhei meu dia hoje. Muito obrigada, viu, Subeto? Um carinho imenso. Veralice está aqui, Fred, todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência de vocês. Essa semana foi muito difícil para nós. Nós levamos aí uma bolada nas costas, por causa de um vídeo exibido num dos programas. Então, eles reduziram muito o alcance da revista Fórum e do canal da Fórum. Vocês precisam nos ajudar, né, a levar aí a boa nova, espalhar a Fórum por essa rede. Arles, se despede da galera. E se você tiver mais alguma coisa para falar com o povo, aproveita agora. Vamos lá. Primeiro, muito obrigado aí, gente. Muito obrigado, Flor, pelo espaço. A gente está fazendo lá na revista Fórum, na área de tecnologia lá. Todo dia tem a análise do Datafórum, tem a análise do Twitter, essa análise que eu mostrei aqui para vocês, a gente publica todo dia. E eu quero agradecer também, como sempre, a equipe, porque não sou só eu, é uma equipe que está crescendo. Aí tem o João Sérgio, tem
a Laurita, tem o Edgar, tem o Thiago, tem uma galera boa aí trabalhando com a gente dessa tentativa de entender as redes. A gente precisa entender a rede, precisa entender esse potencial e esses limites do panorama algorítmico também. A rede não é só uma rede de comunicação, é uma rede técnica e política. Então, a gente precisa entender isso e informar melhor a melhor forma de a gente se livrar de tralhas como esse Bolsonaro, que, se Deus quiser, daqui a pouco já está só na lembrança. Péssimo. Isso mesmo. Eu vou terminar esse programa com um comentário da Ira. Mas está tão rápido esse comentário que a gente não consegue nem ler. Iranzueldo Araújo. Avisa o Bolsonaro para depositar meu auxílio Bolsa Família 600 para que eu deposite um voto para Lula. Beijinho, tchau, tchau, querido. Genocida, golpista, seu mentiroso. É isso aí, Iranzueldo. E, gente, semana que vem, não percam, a gente vai estar assim bombando com o Gilberto Nascimento, um jornalista que já passou pela grande mídia, é um jornalista de um grande estofo que vai falar sobre a história da Universal. Gente, a gente precisa entender como é que esse conglomerado se formou, né? E o mal e os ataques que ele faz à democracia. A gente vai debater isso semana que vem, discutindo Edir Macedo e todo o seu conglomerado midiático de igrejas, de banco e assim por diante. Boa noite, brigadíssimo, Arles, brigadíssimo a todo mundo que nos acompanhou até agora e até quinta que vem. Fiquem com o Brocô. Beijos!